Salve família Tricolor, Turbina por aqui, sejam bem-vindos. Obrigado pela oportunidade de estar aqui para falar com você sobre o São Paulo novamente, né? Ainda com gripe um pouco ruim, mas a gente vai falar do Tricolor, este vídeo de boletim informativo para atualizar você sobre as notícias do São Paulo. Primeiro vamos falar do treino do São Paulo, né? O São Paulo treinou aí nesta segunda e terça-feira. O elenco se prepara para o jogo contra o Barcelona de Guayaquil, né? E o São Paulo já treinou e seguiu para Guayaquil para o jogo de quinta-feira, né? O primeiro trabalho foi ali após o aquecimento, os titulares fizeram o trabalho físico dentro do campo, depois teve um trabalho tático de 11 contra 11, ali com os auxiliares Carlos Grueso e Alejandro Escobar. São Paulo que ainda tem mais um treino, né, lá em Guayaquil na quarta-feira, e depois já vai estar aí preparado para o jogo contra o Barcelona de Guayaquil. São as informações aí de treino do São Paulo nesta terça-feira, 23 de abril. Para a gente falar das informações do Tricolor também, vamos conferir os próximos jogos, né? O São Paulo enfrenta aí o Barcelona de Guayaquil fora de casa. O jogo às 9 horas da noite na quinta-feira. Depois tem o confronto pelo Brasileirão contra o Palmeiras no dia 29, né? Na segunda às 8 horas da noite. E aí tem o jogo no dia 2 de maio, é uma quinta-feira, às 7h30, contra o Águia de Marabá. Esse jogo pela Copa do Brasil. É o jogo que era para ser no dia 1º, foi mudado o jogo por conta do estádio, né, do Mangueirão, que vai ter show lá no dia anterior. E aí foi pedido para a CBF, né, via documento aí, ali pelo Águia de Marabá, e acabou mudando aí para o dia 2. Então, São Paulo vai ter esses jogos pela frente, uma maratona bem complexa, bem difícil para o São Paulo. E tomara que a gente consiga lograr aí a vitória contra o Barcelona de Guayaquil. 3 vitórias, né? Seria muito bom aí para a gente, né? Vamos falar também da provável escalação do Zubeldia. O técnico que comandou o treino aí no São Paulo, né? Depois ele até teve que se ausentar na parte da manhã para ir fazer documentos, né, os trâmites burocráticos para conseguir subir o nome para o BID, né, ficar inscrito de forma oficial. Ele foi ao consulado argentino e à Polícia Federal para fazer esses documentos, né? E acabou saindo aí, já bidou o nome do Luiz Ubeldia e ele pode acompanhar o time do banco, né? Pode entrar no campo e acompanhar o time ali. É uma notícia boa, né? O São Paulo conseguiu a tempo aí fazer a inscrição do treinador. O time que pode ser escalado aí, de acordo com informações de setoristas do treino do São Paulo nesta terça-feira. Rafael, Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Wellington. Pablo Maia, Alisson, Michel Araújo, Luciano, André Silva e Caleri. O São Paulo que, nesse sistema, jogaria num 4-3-3 com o Luciano armando o jogo, né? Caleri e André Silva um pouco mais centralizados, não com 4-3-3 aberto, né, com dois pontas. Michel Araújo ou Galopo, Alisson e Pablo Maia seria o trio de volantes, o que daria também uma sustentação boa para o Luciano poder tentar armar o jogo, né? É a única opção que tem no momento, né? Luciano, eu talvez colocaria ali o Galopo e daria oportunidade para o Galopo nesse jogo, como meia armador, né? E deixaria o Luciano para o segundo tempo. Mas vamos ver aí o que vai ser do time do Zubeldia. Provavelmente vai ter um time mais sólido na defesa, o que é importante para quem vai jogar fora de casa, né? E o São Paulo que precisa pelo menos do empate para conseguir ficar vivo na fase de grupos da Libertadores, depois aí decidir a classificação jogando no Morumbi. Vamos falar aí também, ó, da inscrição do Zubeldia, né? Como já antecipei aqui, ele está inscrito aí no BID e já tem ali o número de contrato, né? A categoria de contrato, né? O contrato de treinador, a publicação que aconteceu aí agora há pouco, né? Às 18h05 aí, né? Nessa terça-feira, dia 23. E o Luiz Ubeldia estará à disposição aí para comandar o treino do São Paulo e o jogo do São Paulo aí na quinta-feira. Para a gente falar também das informações do Tricolor, categoria de base, o São Paulo venceu o Cruzeiro por 3-1 e se classifica para a final na Copa do Brasil Sub-17. O São Paulo que havia perdido o primeiro jogo, né? E venceu agora o segundo jogo fora de casa, uma boa partida do São Paulo.
São Paulo vai agora para a final e vamos tentar buscar esse título aí na categoria sub-17. Informações do Tricolor e a gente vai conferir o que aconteceu aí de acordo com informações do GE. O John Textor acabou indo para a CPI, né? A CPI que teve início no dia 10 de abril aí, que foi aberta praticamente. Os senadores apontaram indícios de manipulação no futebol brasileiro em relatório entregue por Textor. E aí tem o resumo desse dia da CPI, né? Uma situação aí bem difícil, né? Aí, galera. Uma situação bem difícil aí, né? Tem alguns jogadores do São Paulo envolvidos nessa possível manipulação de resultados e fraude. E vai tudo ser investigado a partir de agora, né? O presidente é o Jorge Cajuru, né? E aí tem um detalhe aqui que eu acho interessante, ó, na CPI, e ele falou assim, ó, Cajuru, né? Nós chegamos a uma conclusão simples e objetiva. Tivemos conhecimento a diversos indícios. Não queremos falar em provas. Foram indícios importantíssimos. Não quero dizer que participamos de uma conversa de 1 hora. Teve muito conteúdo, disse o Jorge Cajuru aí, do PSB de Goiânia, né? Presidente aí da CPI. Ele também acabou falando o seguinte aqui, ó. O que o Textor trouxe podem não ser evidências claras, já com pedido de prisões, mas são fundamentais para a preservação da integridade e para quem pensa em fraudar e desista. O que você nos traz aqui é, o mínimo, um alerta que o governo e as federações precisam se preparar rápido. Há casos de má preparação e edição do VAR, mudança do que se assiste na TV, afirmou aí o senador, né? Além dessas informações também, o Eduardo Girão também acabou falando a respeito disso, né? E ele disse o seguinte: foi também da questão do VAR, né? Não envolve só jogadores que podem possivelmente estar ligados à manipulação de resultados, mas o VAR também. Então ele falou foi a questão do VAR, da análise de imagens supostamente negadas, que precisamos entender que a CBF tomou de providências ou não tomou ali, apontou Eduardo Girão, né? Lembrando aí que o Textor levou primeiramente para a CBF as provas que ele contém, né? Que ele acabou recolhendo e a CBF acabou não aceitando, né? Fez vista grossa e agora ele levou às autoridades, né? O John Textor afirmou também, galera, que a manipulação de resultados no futebol é uma realidade e ressaltou que a inteligência artificial pode ajudar a identificar casos de manipulação no futebol. O dono da SAF do Botafogo pediu que o Brasil confie na tecnologia para identificação e manipulação de jogos. É uma situação bem complicada, né? E o que eu mais achei interessante, galera, foi o que ele colocou aqui, ó. Eu vou financiar câmeras melhores em todos os estádios e com 1.100.000 dólares, né? Deve ser isso, US$ 1.100. Você pode ter 11 câmeras em torno do estádio para filmar tudo e eles podem produzir uma imagem volumétrica. Pode ser capaz de identificar cada detalhe milimétrico que cada jogador pode produzir. Você pode ter um VAR automático e você pode ter detecção automática de manipulação de resultados. E isso por menos de US$ 30.000. Com a tecnologia, além de perceber quem fez o erro e identificar e investigar os candidatos, podemos corrigir isso, identificar isso a cada milissegundo ao longo de centenas desses jogos, falou o Textor. Próxima CPI aí, galera, tá marcada para quarta-feira, mais uma sessão dessa CPI. Lembrando que é um problema que envolve o São Paulo Futebol Clube, né? Porque envolve pelo menos 7 jogadores do São Paulo que foram citados pelo John Textor, mas ele acabou ali falando que desses 7, alguns você consegue afirmar com certeza, se eu não me engano são 4, que tiveram mudança de comportamento durante o jogo que não teriam se não houvesse aí a manipulação e as fraudes. Agora,
naquela escalação, a gente lembra que era o time do Dorival, né? Ainda tinha o Beraldo, tinha o Lucas, tinha o Ramos jogando, né? Tinha o Caio Paulista, tinha vários outros jogadores. David jogou aquela partida. A gente, que é torcedor de São Paulo, gostaria de saber quais os jogadores possivelmente podem estar envolvidos em caso de fraude, em caso de manipulação de resultados, se isso realmente for confirmado, né? Agora deve ter uma segunda sessão nessa quarta para, de repente, chamar ali os envolvidos, né? Todo mundo que está participando dessa situação aí vão ser investigados. Deve ter alguma quebra de sigilo telefônico também. Então vai ter muita água para rolar ainda, né? Vai depender também da postura dos senadores, do governo federal e da CBF. Será que esses caras vão para cima até o final desse assunto? Eu arrisco a dizer que não. Mas o John Textor está decidido nesse assunto aí e ele vai com certeza até o final. Então vamos aguardar para ver. A lei no Brasil ela é sempre complicada, né? No Brasil tudo se dá um jeito. Vamos torcer para que sejam esclarecidas todas as coisas. E se tiver algum torcedor, algum jogador do São Paulo envolvido, que seja punido porque não merece nem ser jogador profissional. Né? Na minha opinião, deveria ser banido do futebol todo mundo que envolve aí nesses esquemas de apostas, né? Porque mexe com a paixão de milhões de torcedores, além também de mexer com o dinheiro das pessoas que pagam o ingresso e vão ao estádio, né? Além também daqueles que apostam nos jogos aí que a gente vê, né? Muitas casas de apostas. Isso pode sim acontecer. Eu não ponho minha mão no fogo por ninguém e tomara aí que a gente consiga esclarecimento desses assuntos. Muito obrigado, galera, pela presença. Deixa o seu like, se inscreve aí no canal, boletim informativo para atualizar você. Eu volto com o pré-jogo amanhã, na quarta-feira, né? Se eu estiver melhor da gripe, galera, eu volto para fazer a live às 7h30 da noite. Caso eu não esteja melhor, eu volto com um vídeo de pré-jogo para deixar você por dentro das notícias aí de São Paulo e Barcelona de Guayaquil pela Copa Libertadores. Uma excelente semana para você, um forte abraço. Valeu!